Bom dia, paz do Senhor Jesus, muito bom dia a todos, aleluia. Bom dia, povo de Deus, bom dia, Igreja Cenáculo, sejam muito bem-vindos a este devocional. Estamos aqui aguardando a entrada dos irmãos. Bom dia, bom dia. Glória a Deus. Paz do Senhor. Sejam muito bem-vindos. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus, estamos começando mais um tempo de devocional. Sejam muito bem-vindos todos, amados irmãos. Quero convidá-los para um tempo de oração, um tempo de estudo da Palavra de Deus. Sejam muito bem-vindos. Oremos. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós entramos na Tua presença mais um dia, para Te adorar e Te bendizer, para declarar que Tu és digno de ser adorado, és o Senhor da nossa vida. Tu governas nossas vidas, Tu reges as nossas vidas com Seus braços de amor. Nos conduz, nos alinha neste dia. Consagramos esta semana ao Senhor, pedimos a Sua graça, pedimos que Teu Espírito Santo nos guie em tudo, que a Tua boa mão nos conduza, nos livra de todo mal, nos livra de tropeçar e de cair, nos livra, Senhor, dos laços do inimigo, nos mantenha no Seu caminho, Pai. Guarda nossas casas, guarda as nossas famílias, livra, Senhor, de todo mal, ajuda-nos a viver diante da Sua presença, em integridade e em santo temor do Senhor. Oramos nesta manhã pedindo a Sua misericórdia, que o Senhor venha nos ajudar, nos fortalecer, nos fortalece, ó Deus. Fortalece os cansados, fortalece os caídos, levanta os caídos, levanta aqueles que estão fracassando, Senhor. Nós oramos para que o Senhor fortaleça a Tua igreja, o Teu povo, a Tua obra nesses dias, que haja um levantar, que haja um mover do céu, que haja um mover, ó Pai, de ânimo, que haja uma movimentação no nosso espírito, em nome de Jesus Cristo. Pedimos a Sua bênção, pedimos o Seu amor, pedimos, ó Pai, que a Sua glória se estabeleça nas nossas vidas, que o Senhor manifeste a Sua presença. Em nome de Jesus Cristo, declaramos, ó Pai, que a nossa vida está diante do Teu altar. Pedimos que a Sua graça seja abundante sobre nós, que seja uma semana de vitória. Consagramos essa segunda-feira ao Senhor. Pedimos a Sua bênção, as Tuas mãos poderosas sobre nós. Nos guarda, nos livra, nos proteja. Nos dirige, Espírito Santo. Dirige as nossas vidas, dirige, Senhor, os nossos passos. Ó Deus, venha socorrer-nos, nos livrar das angústias, nos livra, Senhor, dos medos, dos temores, nos livra, Senhor, das armadilhas da alma, das armadilhas da nossa mente, nos livra, Pai. Nós Te pedimos que a Sua bênção esteja sobre a nossa casa, sobre a nossa família, a nossa saúde, que a Sua mão poderosa nos sustenta, continue nos sustentando, nos dando graça em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Aleluia. Bom dia, povo de Deus, bom dia, amados, paz do Senhor, irmão Ray.
Paz do Senhor a todos que estão aí ligados. Envie esse link para os irmãos, convide os irmãos, convide as pessoas. Manda esse link aí, coloca nas suas redes sociais, no seu status. Vamos compartilhar a palavra, que mais pessoas sejam abençoadas. Amém? Está aqui comigo meu companheiro, meu companheirinho, está aqui do meu lado. Dá bom dia, Benjamin. Bom dia. Acordou mais cedo hoje. Está aqui do meu ladinho, né, filho? Participando da live com o papai. Glória a Deus. Bom, semana passada nós terminamos falando a respeito de um espírito, de uma potestade que atrapalha as nossas vidas, é o espírito Eveu. Nós queremos continuar fluindo naquilo que Deus tem para nós, queremos continuar falando naquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas. Eu não vou bagunçar. Não, o papai vai usar, filho, o papai vai usar. Pega esse aqui. Isso aqui é a anotação que o papai vai falar, tá bom? E quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 15. Vamos continuar na mesma direção daquilo que Deus nos instruiu na semana passada. Salmo 15, versículo 1 ao versículo 5, diz assim a palavra de Deus: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda sinceramente, pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Aquele que não difama com a sua língua e nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo, cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que jura com dano seu e contudo não muda. Aquele que não dá o seu dinheiro com usura, nem recebe notícias contra o inocente. Quem faz isso nunca será abalado. Nunca será abalado. Amém? Quero declarar sobre você nessa segunda-feira que você é cercado pelo favor do Senhor. Quero declarar que você é cercado pelo favor de Deus. Que o Senhor te cerca, que o Senhor te cobre, que a boa mão do Senhor é um muro na sua vida. Nesse dia, nessa semana, a mão do Senhor te cerca, a mão do Senhor te cobre. Que você é favorecido pelo Senhor. Amém? Glória a Deus. Essa declaração sobre a sua segunda-feira, sobre a sua semana. Queridos, nós falamos a semana passada, terminamos a sexta-feira, falamos sobre o espírito Eveu, um dos inimigos de Deus que se manifestam com a mentira. O Eveu, esse demônio representado por essa nação, é uma potestade que opera pela mentira. Quem se lembra disso? Escreva aí se você está participando do chat, se está participando da live. O espírito Eveu que se manifesta pela mentira. Então vamos fazendo uma recapitulação do que a gente já aprendeu nesses últimos dias. Nós falamos sobre alguns inimigos que nós precisamos expulsar da terra para nos apropriarmos daquilo que Deus nos deu, né? Quem lembra aí os inimigos? Eram os Jebuseus, os Amorreus, os Heteus, os Girgazeus, né? São vários Zeus. E claro que na nossa tradução ele ficou com essa fonética, e eu acho que não é sem propósito. São 7 eus. 7 eus. Alguém escreve aí, por favor, no chat, no comentário, chat, escreva 7 eus. São 7 eus. E isso para mim é muito significativo, porque não são
demônios que a gente precisa encontrar nos outros, que a gente vai descobrir em outras pessoas. Não são inimigos que estão na terra que a gente precisa interpretar ele como pessoas, né? Porque a gente ouve a ministração, o espírito da mentira é fulano, o espírito da preguiça é cicrano. Não, são 7 eus, ou seja, são coisas que a gente tem que encontrar em nós mesmos, que a gente precisa desmascarar, que a gente precisa denunciar, expor. São 7 inimigos que estão dentro de nós, que precisamos expulsar dessa terra. O nosso coração é uma terra, o nosso coração é um território de Deus. Então são 7 eus, né? Heteus, amorreus, gigazeus, os jebuseus, né? Os heveus. Então são 7 eus, são 7 espíritos, são 7 castas de demônios que tem a ver com o meu eu, com o meu ego, com coisas que eu quero cultivar dentro de mim, mas que já não tem mais a ver com o meu destino e o meu chamado, que já não tem mais a ver com o que Deus desenhou para mim, o desenho de Deus para o meu propósito, o croquis de Deus, né? A Bíblia diz que Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então, antes do mundo ser criado, Deus desenhou, tem um propósito, tem um design, tem um projeto. E dentro desse projeto, o Senhor escolheu que eu vivesse com autoridade, com a glória dele numa terra. E esses espíritos, eles vão trabalhar para que eu não possua, para que eu não desenvolva o meu potencial, para que eu não desfrute do meu potencial. E o que nós estamos fazendo nesses dias é denunciando, é expondo, né? O ladrão, quando ele é pego, ele vai preso, quando está escrito lá em Provérbios, e ele tem que restituir 7 vezes o que ele roubou. Então o que nós estamos fazendo é descobrindo as artimanhas de Satanás, descobrindo os ninhos que ele fez na nossa mente, na nossa vida. Escreva aí nos comentários: eu estou descobrindo os ninhos do diabo. Então essa mensagem não é para você ouvir e procurar os culpados, não é para você ouvir e procurar um endereço, acho que é para fulano. Não, é para você fazer uma análise de você mesmo. É para nós nos autoavaliarmos e falar: Deus, onde está esses eus? São 7 eus. São 7 estruturas de eu. Como diz o meu filho Benjamin, que está aqui do meu lado. E, pai, isso aqui é de eu? Para mim, né? É de eu, isso daqui é de eu. Então o que você precisa descobrir? Esses 7 eus que está dentro de você. 7 eus que estão impregnados, sabe? Grudados, arraigados, e você precisa pôr para fora. Você precisa expelir dessa terra, você precisa expulsar dessa terra. Porque você precisa profetizar na sua mente: eu sou uma terra boa, eu sou uma terra curada, eu sou uma terra redimida, eu sou uma terra restaurada. Eu não posso aceitar esses eus morando aqui, esses jebuseus, esses gigazeus. Não posso. Então, na sexta-feira, a última nação que a gente falou foram os heveus. E lá nós falamos a respeito de um espírito que age com a mentira. Vocês se lembram bem? Um povo que era dessa nação heveu, tinha uma cidade chamada Gibeão, e dentro dessa nação, dentro desse território, e esse povo gibeonita, eles fizeram um teatro para enganar Josué. Vocês se lembram disso? Eles
vieram com uma historinha que eles eram de longe. Eles pegaram o pão bolorento para falar que eles estavam com fome e se vestiram com as roupas velhas, com o chinelo velho, com jeito cansado, para dar um golpe. E Josué não percebeu, nem os sacerdotes, ninguém percebeu. E acabaram fazendo uma aliança com eles. E mais tarde essa aliança custou muito caro para Israel, porque eles ficaram ali como vizinhos, se fizeram de amigos. E depois, mais tarde, a gente vê ali um dos gibeonitas, né, que abusou da filha de Jacó e virou uma desgraça. Teve guerra, foi sangrento. Porque assim, esse espírito, ele é de manipulação, ele é de mentira, né? Um dos aspectos que nós falamos a respeito desse povo é que eles eram, o significado são filhos de serpente. Se lembram disso? Filhos de serpente. Olha, irmãos, isso é muito sério. E no estandarte desse povo, quando eles iam, né, eles tinham o estandarte deles. O estandarte deles, o símbolo era uma serpente. O símbolo era uma serpente. E a serpente, ela está muito ligada à mentira. Então nós terminamos a sexta-feira falando em Apocalipse 22, no capítulo 22, versículo 15. Ficarão de fora os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidade, os assassinos, os idólatras e todos que amam e praticam a mentira. Nós finalizamos a sexta-feira com esse versículo. O interessante é que também, irmãos, essa nação, eles eram os pais, ou seja, a nação onde nasceu a feitiçaria. Eles eram feiticeiros. A feitiçaria nasceu nesse povo. Os heveus são os pais da feitiçaria. Então a mentira e a feitiçaria, elas andam juntas. Alguém escreve aí nos comentários: mentira e feitiçaria andam juntos. São irmãs, andam juntos, a mentira e a feitiçaria. E agora, presta atenção, esse povo, eles tinham uma postura, né, que fazia aquele teatro para se parecer coitados, para se parecer bonzinhos, se fazendo de amigos, né? Mas andavam com a mentira. Andavam com a mentira. E na verdade, eles vieram falar com Josué. Olha, a gente ouviu falar do seu Deus. A gente viu que o seu Deus faz coisas grandiosas. A gente viu o que ele fez com o rei de Bazã. A gente viu que o seu Deus fez com os reis circunvizinhos. E a gente veio aqui para fazer uma aliança. E eles se submeteram até a circuncisão. Vamos circuncidar, vamos fazer aliança com vocês. Como se alguém, imagina nos nossos dias, falasse: não, eu vou até batizar. Vamos me batizar aqui para... Mas na verdade eles eram mais idólatras do que todos os outros. Os heveus eram mais idólatras do que todos os outros. Quem estiver acompanhando e quiser escrever aí nos comentários, só para a gente ir pontuando. Os heveus eram mais idólatras do que todas as outras nações inimigas. Só que, olha só, eles não tinham ídolos. Como assim eles eram mais idólatras que os outros e não tinham escultura? Não tinha esculturas. Os outros tinham os deuses feitos de barro, de pedra, eles não tinham. Sabe quem eram os ídolos deles? Sabe quem que eram os ídolos deles? Eles mesmos.
Eles se consideravam deuses. Eles se autoproclamavam deuses. Estão entendendo? Pessoas que se autoproclamam como Deus. Aí você vai dizer, não, mas eu não corro o risco de fazer isso. Imagina que eu vou achar que eu sou Deus. Mas olha o apóstolo Paulo lá escrevendo aos Filipenses. Porque muitos há, quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim deles é perdição, e cujo Deus deles é o próprio ventre, e cuja glória é para confusão, e só pensam nas coisas terrenas. O Deus dele é o próprio ventre. Ou seja, os heveus, eles se proclamavam Deus, logo todos os desejos deles teriam que ser feitos. Eu quero, eu faço. Eu quero aquilo, eu faço. Não importa os meios. Eu vou mentir, eu vou enganar, mas eu vou tomar aquele território. Porque eles só queriam o bem próprio. Só pensavam em si. E agora Paulo em Filipenses está falando, olha, o seu Deus é o seu ventre. Então quando nós temos aquela intenção de tirar proveito de tudo, de lesar o outro, para conquistar, para tomar posse das coisas dos outros, quando nós temos interesse nas coisas dos outros, isso é uma autoproclamação, a pessoa se autoproclamando Deus. Os heveus, eles se manifestam, esse espírito heveu, eles se manifestam, ele atua pela imitação e pelo engano. Ou seja, quando eles chegaram lá em Josué, eles imitaram, eles pareceram que era de longe, eles fizeram um teatro para poder enganar. Eles se fizeram parecidos com o povo hebreu, até circuncidaram para se parecer. Pessoas que querem imitar as coisas do Espírito para se parecer santo, para tampar a própria carnalidade. Enganar é dar uma visão distorcida da realidade. Enganar é dar uma visão distorcida da realidade. Irmãos, é tão perigoso, é tão pernicioso pessoas que elas pegam os fatos e elas distorcem. Tem gente que se torna perito em distorcer. É tão difícil lidar, é tão complicado, é tão desgastante lidar com pessoas que distorcem tudo o tempo todo, estão sempre distorcendo para poder converter as coisas para se favorecer. E sabe, irmãos, para enganar precisa ter um pouco de verdade. Uma pessoa, ela não engana se ela vier com uma mentira total. Aliás, se o diabo vier com uma mentira para você, deslavada, você vai detectar na hora. Ele precisa manipular, ele precisa pegar a verdade. Então, a pessoa, para ela enganar alguém, ela precisa ter uma medida de verdade para parecer que é verdade. Então a pessoa sempre vem com alguma verdade, ela sempre vem com algum fato. Ela se veste da verdade. Eu me lembro que algum tempo atrás a gente teve uma série, o Espírito da Verdade, e eu falei muito sobre isso. A pessoa, ela vem com uma verdade para te enganar. Ele te engana com uma verdade. Porque a intenção sutil de Satanás é sempre atacar uma verdade. Então, como eu faço para detectar que se isso está na minha vida ou se de uma pessoa próxima? Porque não é só transferir para outra pessoa. Os 7 eus, lembra? Os 7 eus. Jebuseus, Gigazeus, Eveus. São 7 eus. Coisas que eu preciso detectar dentro de mim. Mas eu também preciso ficar atento para não andar junto.
para não construir junto. Porque quando o povo está ali em Gilgal, Deus fala: olha, vocês vão possuir a terra. E lá dentro tem os inimigos. E vocês não se aproximem, vocês não façam aliança, vocês não andem junto. Não anda junto. Então Deus está te mostrando, não somente em você, mas também te mostrando pessoas. Enquanto eu falo, Deus está fazendo você enxergar. Eu sei disso no meu espírito. Enquanto eu estou falando, Deus está trazendo a imagem de pessoas na sua mente. Porque a intenção sutil de Satanás é sempre atacar uma autoridade. Essas pessoas, elas vão falar bem da autoridade, mas depois ela vai trazer algo. Ela vai ter uma verdade sobre, para depois ela lançar uma mentira. Vai ter uma verdade para depois lançar uma mentira. Então essas pessoas, elas sempre vêm com uma verdade para depois semear a mentira, para atacar uma pessoa ou para atacar a palavra. A intenção sutil de Satanás é sempre atacar a autoridade da palavra de Deus ou atacar a autoridade de alguém estabelecido por Deus. Como é que eu sei detectar se essa pessoa que está tentando se aproximar de mim, se eu estou caminhando com pessoas que talvez porventura esteja sob o domínio desse espírito, esteja sendo conduzida por esse espírito? Se uma pessoa fala a verdade, parece que fala a verdade, mas ataca autoridades, essa pessoa está debaixo, sendo conduzida pelo espírito eveu, ou seja, o espírito da mentira. Então cuidado com pessoas que vêm sutilmente para descredibilizar autoridades espirituais. Como é que eu sei que alguém está debaixo dessa manipulação e desse espírito? Está agindo com essa serpente. Ela tem a intenção de descredibilizar autoridades espirituais, ou de descredibilizar a palavra de Deus. Outra característica sobre essa nação, que serpente, eles são filhos de serpente. O significado dos heveus é filho de serpente. Serpente, ela tem uma palavra no original que é nakashi. E essa palavra, ela significa voz mansa, ou voz que sussurra. Então a pessoa vem sempre com aquela conversa suave, sabe, aquela conversa mole, né? Aquela voz assim, sabe, a pessoa embarga a voz, para poder convencer, para fazer dar aquele ar de espiritual, dar aquele ar de coitado. Ai, eu tô sofrendo tanto, mas é prova, sabe? Eu tô passando um deserto, mas Deus disse que eu ia passar. Irmãos, isso é uma capa tão terrível. A pessoa espiritualiza para parecer que é mais espiritual. A pessoa já tem a técnica, a manha, mas no fundo é uma voz do inferno. Estão entendendo, queridos? Deus está trazendo luz para nós detectarmos essas mensagens, irmãos. Sabe mensagem de arado? Sabe o que é arado? Arado, ela vai arrancando sujeira da terra. Antes de plantar, antes de fazer um plantio, né? Antes de fazer um plantio, o que o homem do campo faz? Ele ara a terra. O que é o arado? É aquela faca que vai entrando na terra, né? São facas redondas, várias, que vão entrando na terra e vão trazendo para fora lixo, pedregulho, raiz velha, vai arrancando tudo para deixar a terra limpa, oxigenada, para que quando a semente cair não comprometa a semente, não comprometa o plantio e não comprometa a colheita. E o que Deus está fazendo nesses dias com essas mensagens, são mensagens de arado. Deus está mexendo com as raízes, Deus está mexendo com a terra, Deus está limpando a terra. E Deus quer limpar essa terra aqui, irmãos.
Deus quer limpar você. Deus quer arrancar todo espírito de coitadismo da sua vida, toda desculpa, todo espírito de transferência de culpa, sabe? Procurar culpados, sabe? Se fazer de coitado. Não aceite isso mais, sabe? Confronte você mesmo. Seja sincero, seja franco. Fala assim: não vou continuar com essas muletas aqui na minha vida. Não vou continuar transferindo culpa. Eu faço meia culpa. Eu tenho culpa no cartório porque até agora eu permiti essas coisas, mas agora eu vou para cima. Deus vai me dar graça. Eu vou expulsar esse Eveu da minha vida. Essas mentiras. Repreenda a mentira. Expulse a mentira da sua vida. Expulse a mentira da sua vida. Para de se fazer de coitado, de coitada. Para de fazer teatro. E não permita gente assim do seu lado. Deus quer limpar a sua terra. Sim, expulsa esses heveus de toda sorte. Escreva aí, quem estiver entendendo, escreva aí nos comentários: estou expulsando o heveu da minha terra. Estou expulsando o heveu da minha terra. Tanto da minha mente como do meu redor. Eu estou expulsando os heveus da minha terra. Outra coisa sobre os heveus. Olha isso, irmãos. Olha essa informação. Os heveus é um povo sem propósito. O espírito heveu, ele não deixa a pessoa ter propósito de vida. Os heveus, ele parece que tem propósito, mas não tem. Ele fala de sonhos, ele fala de projetos, mas ele não tem propósito. Fala de sonhos, mas não tem propósito. Porque quando ele tem a primeira oportunidade de estabelecer e de construir, ao invés dele estabelecer e construir, porque dá trabalho, sabe o que ele faz? Ele folga e desfruta. Sempre quer se regalar. Sabe o que é regalar? Desfrutar. Imagina a pessoa que quando ela pega um valor, quando ela vive na luta, na prova, na batalha, e aí quando ela pega um valor que é ali para ela fazer um investimento, para ela pagar uma conta, praia, viagem, passagem aérea, shopping, bora gastar. Sim. Eu estou te dando dicas para você detectar esse espírito. Porque isso estava entranhado na característica desse povo. Porque eles nunca entravam numa terra e eles nunca ficavam num território para estabelecer cidades. Sabe o que eles faziam? Eles entravam numa cidade que já estava pronta. Olha o que os heveus faziam. Entravam numa cidade que estava pronta. Eles bebiam a água até o poço secar. Eles comiam a plantação que estava lá até acabar a plantação. Eles exploravam a terra e depois que a terra estava toda bagunçada, estava toda sem recurso, eles iam embora e deixavam lá só o caos. Os heveus faziam isso. Não plantavam, não colhiam, não tinham propósito. Não. Eles não pegavam a terra para... Não, vamos pegar essa terra aqui... Vamos trabalhar ela, vamos arar, vamos construir. Não, eles regaçavam com tudo. Irmãos, isso é terrível. Tem pessoas que se aproximam da gente só para sugar o que a gente tem. Sim. Tem gente que se aproxima só para desfrutar. Eles não querem construir nada. Eu lembro de uma pessoa eu conheço uma pessoa que é assim, ela entra num trabalho, ela trabalha o suficiente para ela ter direito ao seguro do desemprego. Olha que demônio. Olha só que espírito terrível. E aí faz de tudo para ser mandado embora. Dorme no serviço, na hora do trabalho. Enche o patrão de atestado. Quando é mandado embora, fica explorando e fica sem trabalhar até acabar o seguro de desemprego, e fica nessa e tem o ar de espiritual.
Tem. Parece que é espiritual, parece que é crente, parece que é profeta. E aí quando está na luta, na prova, ai, Deus falou que eu ia passar por essa prova, eu estou passando no vale, e aí conta uma história triste para as pessoas ficarem com dó. Irmãos, isso é um espírito terrível. Isso é um demônio terrível. Nós precisamos expulsar esses demônios, esse espírito eveu, que não constrói, que só folga, só quer desfrutar. Sim. Esse povo eveu, eles são povo que perambulam pela terra e eles andam de um lado para o outro buscando benefícios. Ou seja, eles nunca se estabelecem no lugar, porque eles vão onde está mais fácil viver. Eles vão onde tem coisa grátis, vai onde tem facilidades, onde tem uma vítima que eles possam sugar, porque são sanguessugas. Andam de um lado para o outro buscando benefício. A nação eveu é esse tipo de gente. Ou seja, não criam raízes, não estabelecem raízes, não criam, não tem história, não tem legado. Eles comem até a raiz. Quando acaba, a terra fica estéril. E aí eles saem falando mal da terra. Já viu gente assim? Eles se aproximam de você e eles vão sugar você até você falir. E quando você não tem mais nada para oferecer, eles saem falando mal de você. Espírito eveu, eles comem até a raiz. E é quando eles esterilizam a terra, eles vão embora. Eles não plantam, não semeiam, não te dão retorno, nunca saem da crise, porque nunca trabalham, nunca desenvolvem nada, não tem compromisso com o plantio, não tem compromisso com a colheita. Depois sai reclamando e dizendo que a terra é ruim. Irmãos, está cheio de gente assim no mundo, está cheio de gente assim nas igrejas. Eles vão para um lugar, numa igreja, e eles ficam ali como sanguessuga, sugando as pessoas, sugando o ministério, sugando a atenção. Eles querem discipulado, querem oração, querem cesta básica, querem isso, querem aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro. E quando ninguém mais suporta, aí quando as portas fecham, as pessoas percebem que a casa deles cai, que eles é descoberto, aí eles saem falando mal. Espírito eveu. Espírito eveu. E Deus está dizendo, não faz aliança, não anda junto, não tenha comunhão, sai de perto, expulsa da sua terra. Não seja assim e nem ande com pessoas assim. Amém? Vamos ter cuidado com aquilo que estamos construindo. Essas pessoas, elas andam na mentira. A mentira e o engano fazem parte de suas vidas. Deus não quer que você continue enganado. Quero ler o Salmo 15 com você. O Salmo 15. Abra aí sua Bíblia. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo templo? No teu santo monte? Sabe que Davi é uma pessoa apaixonada pela presença de Deus. Davi é desesperado pela presença de Deus. E Deus está procurando nesses dias gente que é desesperado pela presença dele. E talvez você é essa pessoa que ama a presença de Deus. É uma pessoa com defeitos, com problemas, uma pessoa que às vezes tem os seus desequilíbrios. Todos nós temos os nossos defeitos, as nossas debilidades, sim. Mas irmãos, nem que fosse arrastando, a gente está indo se arrastando em direção à cruz. E eu sei que você está aqui nesse devocional não é à toa. Eu sei que você não está aqui nesse devocional porque você não tem o que fazer, porque você poderia muito bem estar dormindo. Você está aqui porque você é apaixonado pela presença de Deus. E Davi era essa pessoa apaixonada pela presença de Deus. Ele só queria mais da presença de Deus. E ele fala, Deus, quem que vai habitar na sua presença? Quem vai habitar no seu tabernáculo? Quem que vai morar no seu santo monte? Quem é que pode habitar assim debaixo das tuas asas? E ele tem uma revelação e ele entende. Ele diz, aquele que anda sinceramente, aquele que pratica a justiça e aquele que fala a verdade no seu coração.
Aquele que a verdade fala no seu coração. Escreva aí nos comentários: aquele que a verdade fala no seu coração. E a pergunta é: quem fala no seu coração? Que voz fala no seu coração? Porque a voz que fala no seu coração é a voz que dirige você. A voz que fala no seu coração é a voz que te direciona, que te impulsiona. Se você está ouvindo vozes da mentira, as mentiras enraizadas na nossa mente, do coitadismo, a voz, sabe, fake, sabe aquela voz: eu sou um coitado, eu mereço isso, eu mereço aquilo, as pessoas estão contra mim, porque esse é o teatro que o espírito Eveu faz, né? Josué, a gente veio de longe, a gente está com fome, olha aqui nossas vestes, olha aqui como a gente está precisando da sua ajuda, faz uma aliança com a gente vai ser crente igual vocês. A gente batiza, a gente toma ceia, a gente até faz a circuncisão se você quiser. Mas o que eles fazem na verdade? Fica ali como vizinho, e a primeira oportunidade eles criam um problema seríssimo. Um problema seríssimo, como os gibeonitas criaram esse problema para Josué. Como eles trouxeram destruição para a nação. Como foi problemática a amizade deles, a aliança que eles fizeram. Esse povo, eles querem comprometer você. Esse demônio quer comprometer sua vida. Mas o que eles fazem? Eles trabalham com a mentira. Mas Davi está dizendo assim: como eu vou habitar na sua presença? Se a verdade fala ao meu coração. Se a verdade tem voz no meu coração. Se eu ando na verdade. Falar a verdade é uma prática para estar na presença de Deus. Como é que eu pratico presença de Deus? Falando a verdade, porque a verdade, ela traz a presença de Deus. Você só pode estar na presença de Deus se você estiver em verdade. A mentira é sombra, a mentira são esconderijos do diabo. A mentira são caminhos escuros do diabo. A verdade, ela traz luz, a verdade traz a presença de Deus. Então falar a verdade é praticar a presença. Escreva aí: falar a verdade é praticar a presença. Então pessoas apaixonadas pela presença de Deus, elas falam a verdade, custe o que custar, doa quem doer. Custe o que custar, isso vai ficar caro para mim. Eu estou falando a verdade, vai ser caro para mim. Vai ser caro. Eu poderia falar uma mentira que eu ia ficar bem. Isso daqui ia trazer um benefício para mim. Se eu falasse uma mentirinha, eu seria beneficiado. Eu teria um lucrinho a mais se eu falasse essa mentirinha. Se eu falasse essa mentirinha aqui, eu ia ser favorecido. Eu poderia falar essa mentira aqui pro meu marido e ele ia ser mais bonzinho comigo. Se eu falar essa mentirinha aqui, talvez para minha esposa, se eu falar essa mentirinha aqui, ela vai ser mais branda comigo. Não vai exigir tanto de mim. Se eu falar essa mentirinha aqui pro meu pastor, se eu fazer esse teatrinho aqui, ele vai achar que eu sou mais espiritual. Ele vai me dar oportunidade, ele vai achar que eu sou mais crente. Irmãos, é tempo de andar na verdade. Escreva aí: é tempo de andar na verdade. Pessoas apaixonadas pela presença de Deus são pessoas que têm a prática da verdade. Davi, ele é um apaixonado pela presença. E então ele tem a revelação: eu quero mais da presença de Deus. E como eu faço para ter mais da presença de Deus? Quem vai morar no teu santo templo? É isso que ele está falando. Quem habitará no teu tabernáculo? Ele quer mais da presença.
Escreva aí: eu quero mais da presença de Deus. Eu sou um apaixonado pela presença de Deus. Eu amo a presença de Deus. Eu quero andar na presença. Quer andar na presença? Então é tempo de você andar na verdade. É tempo de você falar a verdade. É tempo de você confrontar as suas próprias mentiras, as suas próprias desculpas deslavadas, os seus próprios discursos prontos. Você tem discursos prontos para se defender, suas autodefesas. Isso daqui é assim, porque não, isso aí é mentira, é que você não quer se submeter às autoridades. Isso aí é mentira, porque você não quer pagar o preço de andar na verdade, de se humilhar, de ser mais humilde. Por isso que você tem essas mentiras arraigadas. Mas Deus está dizendo: expulsa esse espírito eveu, expulsa essa mentira da sua vida, expulsa essa muleta, porque isso está te impedindo de viver o melhor de Deus, está te impedindo de viver a presença de Deus, está te pedindo de entrar na sua Canaã. Você está até dentro do território, mas não está comendo do leite, do mel. Você não está provando da abundância da terra, porque tem uma mentira arraigada. Arranca essa mentira pela raiz. Arranca essa mentira. A verdade, ela é um escudo de proteção. O Salmo 91 diz: a tua verdade é meu escudo. A tua verdade é um escudo. A verdade te protege. A verdade, ela é a palavra. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A verdade te limpa, a verdade te purifica, a verdade te santifica. A verdade te cura. A tua palavra é a verdade, a tua palavra me cura. A verdade é saúde para os teus ossos. A verdade fortalece. Tem gente doente, adoecida fisicamente, irmãos, por causa da mentira. Sim, a verdade, ela enfraquece a mente. A mentira, ela enfraquece a mente. A mentira, ela adoece as pessoas. Desculpa, eu inverti. Eu quis dizer, a mentira, ela enfraquece as pessoas. A mentira, ela adoece as pessoas. A mentira, ela traz doenças. Quando você entra na verdade, quando você vive a verdade, você recebe saúde. Você recebe saúde de Deus. Sabe por que tem gente fraco da mente? Porque a mentira enfraquece a mente. Tem gente que vai falando tanta mentira, a mente vai enfraquecendo. Por quê? Porque ela está construindo um mundo de fantasia, um mundo de mentira. E seu cérebro, a sua mente, começa a se confundir com as suas próprias mentiras e vai enfraquecendo a sua mente. E um espírito de loucura vai tomando a sua mente. Muita gente que entrou pelo caminho da mentira pegou um espírito de mentira, pegou um espírito de loucura. Um espírito de loucura. Marcos, no capítulo 7, versículo 20 a 23. E dizia: o que sai do homem, isso é o que contamina o homem. Porque do interior do coração dos homens saem seus maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Começou na mentira e terminou na loucura. Escreva aí: começou na mentira e terminou na loucura. Tem gente que não tem mais a realidade das coisas, perdeu o senso de realidade, porque andou tanto na mentira que criou um mundo paralelo na sua própria mente. Oh, irmãos, isso é muito sério que eu estou falando. Isso é muito sério. E de quem eu estou falando aqui? Adultério, prostituição, homicídio, furto, avareza, são os Zeus. Os Jebuseus, Gigazeus, os Zeus que está dentro de você. Tem que expulsar da sua terra esses inimigos. Eles são esterilizadores de terra. Eles não deixam você prosperar. Mas que você possa, como Davi nessa manhã, falar: Deus, eu quero mais da sua presença.
Você sabia que a presença de Deus cura? A presença de Deus cura a terra. Onde a presença de Deus chega, ela cura a terra. Sabe o que é interessante? Quando a Arca da Aliança saía da terra, quando a Arca da Aliança saía de um território, essa terra ela entrava em sequidão, a terra ficava doente, já não dava fruto, a chuva cessava, já não tinha chuva, entrava em sequidão, o fruto da terra não vinha, as pessoas começavam a ficar doentes, elas enfraqueciam, o inimigo vinha e tomava posse do território e fazia delas escravas, elas não tinham poder. Olha a sequência, irmãos, de derrota. Mas aí quando eles se arrependiam, eles buscavam a presença de Deus, a arca voltava. O que a arca fazia? Curava. A arca trazia a presença de Deus e curava a terra voltava a produzir. A terra voltava a florir, os campos voltavam a produzir, e aí quando começava a produzir alimento, eles se alimentavam e eles ficavam mais fortes. E então a riqueza voltava para a terra, junto com a riqueza vinha a honra, junto com a honra vinha a festa e vinha a alegria. Oh, irmãos, isso é muito poderoso. A presença de Deus restaura a saúde, a presença de Deus restaura a prosperidade, a presença de Deus restaura a alegria, a honra, a presença de Deus é restauradora. Pessoas apaixonadas pela presença de Deus, elas preservam a verdade, porque falar a verdade é a prática da presença de Deus. A mentira afasta, mas a presença de Deus vem com a verdade. E Deus está dizendo, fale a verdade. Ande na verdade, estabeleça a verdade no seu lar, estabeleça a verdade como regra da sua casa, queira tudo da verdade. Aleluia. A verdade é a sua posição absoluta em Cristo. Escreva aí, minha posição absoluta em Cristo é a verdade. A verdade é a minha posição absoluta em Cristo. A verdade é a minha posição absoluta em Cristo. Mas também é a forma como eu me relaciono com as pessoas e como eu me relaciono com as coisas. A mentira é desgastante. A mentira, ela suga a sua inteligência, ela suga a sua paz. Gente que vive na mentira não tem paz, irmãos. Não há descanso na mentira. Não há descanso na mentira. Gente que vive na mentira, ela não descansa, ela não tem a alma descansada, ela não tem o espírito descansado. É sempre tá uma aflição de alma, uma preocupação, está cansada, porque a mentira te suga. Mas a verdade, ela traz descanso, ela traz cura. E traz presença de Deus. Pessoas apaixonadas pela presença de Deus são pessoas que andam na prática da verdade. Falar a verdade é uma prática para estar na presença de Deus. Eu gostaria que você escrevesse isso. Eu gostaria que você repetisse isso. Se tiver alguém do seu lado, fala para ela assim, olha, a prática da verdade é a prática da presença. Andar na verdade é andar na presença. E a presença de Deus traz cura, traz saúde, traz restauração, traz honra, traz festa. E é isso que eu desejo para você, para sua casa, para sua família, para o seu ministério. Desejo que a presença de Deus se estabeleça na sua vida. Desejo que a presença de Deus vá à sua frente. Sim, que você possua a terra, mas que o que vá na sua frente seja a presença de Deus. Gostaria que nesse momento você orasse comigo e que você pedisse para o
Espírito Santo. Sim, para que o Espírito Santo de Deus traga a luz. Então, o Espírito Santo traz a luz. Desfaz as mentiras. Desfaz as mentiras da minha alma. As mentiras que eu conto, as mentiras que eu acredito. Traz a luz, me mostra. Me mostra as mentiras que eu estou contando para mim mesmo. Essas mentiras que eu estou contando para mim mesmo só faz uma coisa na minha vida: atrasa o meu propósito e mantém os heveus aqui. Não quero mais heveu na minha terra. Eu não quero mais heveu na minha terra, na minha Canaã. Não. Eu não quero eles como vizinho, eu não quero andar com eles, eu não quero eles na minha mente. Eu quero andar com a verdade. É muito difícil andar com gente que fala a verdade, porque a verdade dói, irmãos. Gente que arranca o nosso carnegão. A verdade, ela é dura. Ela é dura. Mas a melhor escolha é andar com quem fala a verdade. A melhor escolha é caminhar com quem confronta você. Não com quem passa a mão e faz de conta que não está vendo. Não escolha isso. Não, isso não é amigo, isso aí é inimigo. Os heveus não eram amigos de Josué. Não. Eles só estavam lá para trazer derrota. E para impedir Canaã de desfrutar do melhor de Deus. Mas hoje Deus quer te dar autoridade para você romper com esse principado, com essa potestade. Às vezes você tem um heveu muito próximo. Como é que eu faço? Se tem um heveu aqui do meu lado, eu casei com um heveu, eu tenho um filho heveu, como é que eu faço? Bom, se é parente, você vai ter que lidar. E aí, você precisa de graça do Espírito Santo. Sim, você precisa de graça, de temor do Senhor, de muito amor no seu coração, para você lidar com isso. Porque enquanto tem vida, tem esperança. Sim. Se está aqui esse heveu, que são esses espíritos, são os eus que estão dentro da gente. E Deus manda expulsar o heveu, o espírito, não é a pessoa. Se há pessoas que são irreconciliáveis, há uma amizade, uma pessoa que é irreconciliável e você já fez de tudo e essa pessoa não quer mudança e está atrapalhando o seu progresso, é fácil de lidar, é só se afastar. Tranquilo. Para você amar essa pessoa, você não precisa ficar dentro da casa dela. Para você amar essa pessoa, que Deus mandou a gente amar até os inimigos, você não precisa andar junto. Não. Eu quero andar junto com quem tem propósito comigo. Eu quero caminhar com quem tem propósito. Eu não ando com a pessoa por causa de afeição. Porque, essa pessoa aqui, ela gosta das mesmas coisas. Não. Eu ando com quem tem o mesmo propósito que eu. Quem está construindo a mesma coisa. Quem está indo para o mesmo lugar. Agora, quando é família, a gente precisa ter amor. Porque a nossa família é o nosso primeiro ministério. E aí você vai começar a tirar da sua vida para você ter autoridade e legitimidade para tirar da vida do outro. Porque se você cultiva o espírito heveu em você, você não tem autoridade para tirar da vida do outro. Então é primeiro você andar na prática da verdade, estabelecer o altar da verdade na sua casa. Porque quando você aumenta o nível do altar na sua casa, você denuncia automaticamente o altar errado do outro. Assim como Barnabé foi no altar e deixou uma oferta legítima, quando Ananias e Safira veio trazer a oferta mentirosa, eles morreram. Porque alguém passou antes e aumentou o nível. Então quando você aumenta o nível, automaticamente você denuncia. Você
põe em flagrante. Então aumenta o nível da santidade na sua vida, aumenta o nível da verdade na sua vida, e automaticamente você vai desarmar esse espírito. E com muito amor começa a confrontar, com muito amor começa a denunciar. Amém? Continue amando, se é um familiar seu, você continua investindo, mas você precisa investir com coerência, não passando pano, não fazendo vistas grossas. Amém? Que essa palavra seja útil para a sua vida. Se fez sentido para você, compartilhe com mais alguém. Amanhã estarei aqui, se Deus assim me permitir. E durante essa semana nós vamos terminar Deuteronômio 7. E pretendo também falar Deuteronômio 8 até o final da semana. E eu tenho uma direção do Senhor para o fim da semana, para o fim do ano, como a gente vai terminar esse ano. É uma direção muito abençoada que eu creio que vai fazer algo muito sobrenatural na sua vida. Feche os seus olhos e ore agora. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos por essa palavra. Te louvamos por esse entendimento. O Senhor trouxe a revelação de que nós precisamos expulsar das nossas vidas toda a estrutura de mentira. Nós precisamos desfazer o acampamento dos heveus da nossa terra, expulsá-los da nossa terra. Toda raiz de mentira, de engano, nós precisamos repreender da nossa vida. Nós não vamos permitir que a nossa mente humana nos engane e nem vamos permitir que pessoas nos enganem. Nós trazemos aqui, Senhor, e denunciamos esse espírito, denunciamos essa potestade, essa casta de demônios, e repreendemos toda mentira da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, que caia por terra agora, e na autoridade do nome de Jesus Cristo, nós colocamos e damos uma voz de comando a todo espírito heveu. Retira-se, saia da nossa terra, saia do nosso meio, saia do meio dos nossos filhos, saia do meio da nossa casa, saia do meio dos nossos negócios, saia da nossa língua, saia da nossa boca, saia da nossa mente todo espírito de engano, todo espírito de maquinação, todo espírito de manipulação e de mentira. Em nome de Jesus Cristo, todo espírito de engano saia em nome de Jesus. Toda mentira arraigada, expõe, Senhor, expõe, traz a luz para que haja manifestação da verdade. Queremos ser apaixonados pela Tua presença, queremos praticar a Sua presença, queremos falar a verdade para atrair a Sua presença. Queremos confessar, Senhor, agora diante do Teu altar, confessamos, Senhor, nos arrependemos e pedimos perdão pelas mentiras que falamos, pelas mentiras que acreditamos, pelas mentiras que queremos fazer as pessoas acreditarem, por nosso comportamento muitas vezes ser igual ao dos heveus, dos gibeonitas, que querem manipular, fazer parecer, vestir uma capa de mentira para parecer algo que não somos. Em nome de Jesus Cristo, todo espírito de interesse que se aproxima de nós, pessoas mal intencionadas que querem comprometer, que querem roubar, que querem desfrutar daquilo que é nosso, Pai, em nome de Jesus nós repreendemos e pedimos: afasta de nós toda estirpe de potestade que se aproxima para sugar as nossas bênçãos. Em nome de Jesus, eu repreendo toda potestade, todo principado, toda casta de demônio da mentira. Pai, quantas pessoas mentem sem necessidade alguma. Não que haja uma necessidade de mentir, mas tem pessoas, ó Pai, que elas mentem
gratuitamente, quando poderiam falar a verdade, mas se acostumaram com a mentira. Mentem, Senhor, sem nem fazer cara feia. Não se constrangem em mentir. E eu quero repreender no nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Muitas pessoas que são crentes, são cristãs, são batizadas, estão na igreja, mas vivem na mentira. Em nome de Jesus Cristo. Tira elas, Senhor, desse buraco. Tira elas, Senhor, dessa prisão da mentira. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda prisão de mentira, eu repreendo. E declaro o seu povo liberto, o seu povo curado, o seu povo sarado. Declaro portas abertas nesse dia. Declaro que a bênção do Senhor volta, que a presença do Senhor retorne. Assim como quando a arca voltou para o território de Israel e que trouxe vida, saúde, prosperidade, alegria e celebração, assim eu declaro que essa semana será. É o retorno da presença de Deus, porque estamos mandando embora a mentira e recebemos a sua presença. Desfrutamos da tua presença. Em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus. Estão ligadas as nossas vitórias. Diga: eu recebo a palavra profética para essa semana. Eu ando na presença e não na mentira. Eu desfruto da presença e das bênçãos da presença de Deus. Eu e minha casa viveremos dias de saúde, de paz, de alegria, de honra, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus e amém. Em nome de Jesus. Vá em paz para o seu lar, vá em paz para a sua casa, vá em paz para o seu trabalho. Desfrute. Se algum laço vier, se alguma oportunidade vier, que você tenha que mentir para desfrutar de qualquer coisa, diga: não vale a pena. O que eu tenho, que Deus tem para mim, é muito maior. Refute, rejeite e expulse da sua terra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tenha um dia abençoado. Tenha um dia poderoso na presença de Deus. E louve ao Senhor. Ande na presença e pratique. Pratique a presença de Deus. Pratique a presença de Deus. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Obrigado pela sua presença aqui desde as 6 da manhã. Obrigado, irmão Reinaldo. Obrigado pela sua visita, pela sua presença aqui. Irmão Gui, é o Guim Santos. Deus abençoe. Irmã Mari, Deus abençoe. Deus abençoe, queridos. Deus abençoe, queridas. Que o Espírito Santo te guie na verdade. Amém. Deus abençoe. Quem mais está aqui? Vivi, minha linda, minha princesa. Amo demais você, sua família, minha intercessora. Deus abençoe. Meu amigo Raoni, Deus te abençoe, meu querido príncipe de Jesus. Você é um príncipe. Priscila Prado, Deus abençoe. Deus abençoe. Mari, Marcelo, Deus abençoe a todos vocês. Meu amigo príncipe Everton, Deus abençoe. Aleluia. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Espero vocês amanhã. Amanhã às 6. Aleluia. Glória a Deus. Nem mereceu, mesmo assim se entregou. Infinito ousado amor de Deus. Deus abençoe Priscila, vai com Jesus. Deus abençoe Raoni, vai com Jesus.
Tudo tem sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo. Deus abençoe. Deus seja louvado pela sua vida também, minha irmã. Amo sua vida, amo sua casa, sua família. Que a bênção de Deus se estabeleça. Que a verdade prevaleça em nome de Jesus. Seja encorajada nesse dia. Receba a presença do Espírito Santo. Aleluia. Só pra me encontrar, não posso comprar, nem merecer. Infinito ousado amor de Deus. Amém. Deus abençoe. Fica com Jesus. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras